Ainda no clima das Olimpíadas 2024, o convidado do nosso programa de hoje é Gilvan Ribeiro, atleta olímpico e secretário de esportes aqui de Santa Maria. Fique ligado no nosso programa. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Então, Gilvan, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Conta um pouquinho, por favor, da tua história. Eu que agradeço o convite, uma alegria estar aqui, falar de esporte, falar de algo que movimenta a minha vida há pelo menos aí mais de 20 anos, né? E eu conheci o esporte aqui em Santa Maria em 2001, num projeto social, inclusive, uma modalidade na época pouco conhecida, que é a canoagem. Até as pessoas me perguntavam, onde é que tu pratica canoagem aqui em Santa Maria, né? Não é uma cidade que tem um rio que seja grande, enfim, mas existe uma barragem lá no bairro Campestre, que é ótima para a prática da canoagem, esportes a remo. E foi lá que em 2001, então, eu conheci esse esporte e que se tornou, eu digo que a barragem se tornou o meu aeroporto para o mundo, assim, porque logo em 2004 eu saí da cidade já para treinar na seleção gaúcha de canoagem, que tinha sede em Caxias do Sul. E em 2005 eu fui morar em São Paulo, com apenas 15 anos, para treinar na seleção brasileira. E por lá eu fiquei, né, com a seleção, rodando o mundo por pelo menos 13 anos. Nossa, que joia. E a participação em 2016 nas Olimpíadas, como foi representar o teu país? Como foi todo esse processo? Deve ter sido incrível. Foi a consolidação de um sonho. Eu criei uma metáfora que sair do bairro Campestre, das condições sociais, econômicas que a minha família tinha, chegar numa Olimpíada era como chegar na Lua. Algo possível, mas muito distante. Mas eu fui construindo isso ao longo dos anos, treinando, competindo diversas provas nacionais, internacionais. Não foi algo construído do dia para a noite, bem pelo contrário. Foram 15 anos de treinamento diário para poder ter a chance de representar o país e, claro, a minha cidade nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Em 2012, nas Olimpíadas de Londres, eu fiquei a 4 décimos de classificar, de conquistar a vaga olímpica. Então foi algo muito dolorido, né? Bateu na trave. Foi na trave e mostra o quanto que é uma disputa difícil, acirrada, né? São muitos países e muitos atletas querendo estar numa Olimpíada e a gente sabe que é um grupo muito seleto, porque realmente é um funil muito apertado. Na canoagem, para que o pessoal entenda como que funciona a classificação olímpica, são duas chances. Participa primeiro do campeonato mundial, que antecede as Olimpíadas, e para conseguir a vaga no mundial tem que ficar entre os 8 primeiros. Então tem que estar entre os 8 melhores do mundo para se classificar para a Olimpíada. E a segunda chance não é tão mais fácil, é uma competição continental, ou seja, para nós é um campeonato pan-americano, onde apenas o primeiro colocado se classifica para as Olimpíadas. Então essas foram as condições. Eu acabei vencendo o Campeonato Pan-Americano em maio de 2016, que foi em Atlanta, nos Estados Unidos, e assim conquistei a vaga para representar o Brasil. Incrível. E foi uma experiência incrível, assim. Eu imaginava o que era estar numa Olimpíada, mas foi só podendo estar lá para entender a grandiosidade disso. Já tinha conquistado medalhas em Jogos Pan-Americanos, em Toronto 2015, também em Guadalajara, no México, em 2011. Participei de 8 campeonatos mundiais, mas estar na Olimpíada realmente é algo diferente, com todos os países, é a maior competição esportiva do planeta. Considera que tenha sido uma das tuas maiores conquistas estar lá, dentre tantos outros, né, prêmios que você ganhou, premiações, tudo, como essa foi a mais importante, a mais marcante, talvez? Sem dúvida, sim. Mas claro que em cada momento, cada conquista foi grandiosa e importante, para que justamente eu pudesse chegar na Olimpíada. Então, a primeira medalha num campeonato gaúcho lá em 2001, quando eu tinha 12 anos de idade, foi muito importante naquele momento, né? Então, é uma construção que leva muitos anos, né? E claro que para consolidar toda essa trajetória de 15 anos, todas as medalhas e conquistas,
chegar numa Olimpíada foi o ápice. Que legal, nossa, realmente uma história muito legal. E agora com relação recentemente, né, você foi reeleito para a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil. Como que foi essa primeira participação na comissão? Como que esse trabalho é desenvolvido, a votação? Conta um pouquinho para a gente também, por favor. Bom, primeiro eu vou explicar então como funciona a Comissão de Atletas. Por que ela existe e como ela é formada. São selecionados atletas olímpicos, então o primeiro critério é ter participado de uma Olimpíada, né? Demais atletas que não participaram de Olimpíada não podem compor essa comissão, porque ela justamente representa atletas olímpicos, né? E ela está totalmente ligada ao Comitê Olímpico do Brasil, que tem sede hoje no Rio de Janeiro. Então essa comissão ela tem um caráter primeiro representativo, né? É um grupo de atletas que está lá para representar os interesses e direitos dos atletas olímpicos do Brasil, né? Então, e também tem um caráter de estar dentro da Assembleia Geral do COB, né? Então também deliberativo, ou seja, hoje o que forma o Comitê Olímpico Brasileiro? São as confederações olímpicas. Confederação de Canoagem, Confederação de Atletismo, de Natação, de Vôlei, até mesmo a Confederação de Futebol, que é uma modalidade olímpica. Então, cada uma dessas confederações dentro do COB tem direito a um voto na Assembleia Geral do COB, né? Então, isso para decisões que envolvam todo o esporte olímpico do Brasil, o orçamento e planejamento e tudo mais. A Comissão de Atletas tem 19 atletas que também têm direito a voto nessa Assembleia. E o peso de cada atleta equivale a uma confederação. Então, para que a gente possa entender a importância e a responsabilidade também que cada atleta tem. Claro. Então, o meu voto hoje na Assembleia Geral do COB equivale ao de uma confederação inteira. Eu posso comparar que o meu voto é o mesmo peso da Confederação Brasileira de Futebol. Uma grande responsabilidade. Exato. E uma grande força que os atletas conquistaram, né? Claro que isso é um contexto de legislação que foi mudado para que os atletas tivessem essa representação garantida dentro do COB. Não é porque as confederações necessariamente querem ou a própria administração do COB, mas é uma conquista de anos, né, que atletas mais antigos buscaram isso a nível até mesmo parlamentar em Brasília, para que as leis pudessem ser modificadas e nós pudéssemos garantir esse espaço. É vocês que estão vivendo aquilo na pele mesmo, né? O atleta que está sentindo tudo. Exatamente. É uma mudança de gestão também no esporte do Brasil, porque a própria legislação nacional, né, que regulamenta as questões administrativas do esporte no país, a Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte, ela vem se modernizando nos últimos anos, né? Então, aquilo que a gente via governantes em confederações ou no próprio COB se perpetuarem no poder, isso não pode mais. Nós tínhamos presidentes de confederação que estavam lá há 30, 40 anos. Né? E do próprio COB, o presidente que saiu logo depois das Olimpíadas do Rio, estava lá há mais de 3 décadas, né? E logicamente responsável por muitas conquistas do Comitê Olímpico Brasileiro, mas a gente entende que num processo democrático, né, num país que a gente vive, isso não é muito saudável, né? Precisava dar essa renovada, com certeza. Então, a garantia de atletas na Assembleia Geral do COB vem nesse sentido também. E é por ciclo, né? Tudo é por ciclo, um ciclo olímpico. Então, eu participei, me candidatei para participar da Comissão de Atletas do COB, no ciclo foi de Tóquio até Paris, né? Que eram 4 anos. Acabei não sendo eleito, fiquei como primeiro suplente. Então, há cerca de 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, um atleta saiu da comissão, que era o Arthur Zanetti, campeão olímpico da ginástica. E eu, como primeiro suplente, fui chamado, né, se eu queria assumir esse cargo lá com a comissão do COB. Então, aceitei de imediato, né, sabia que seria uma grande oportunidade. E comecei a interagir com a comissão, a participar das assembleias no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, que nós temos. Também existe o Fórum da Comissão de Atletas, que é organizado uma vez por ano. O ano passado eu já participei em maio e esse ano também, já mais ativamente ajudando, inclusive, na organização, né? Então foi uma forma já de, ainda nesse ciclo nós estamos agora, né, interagir com a comissão. E teve eleição, que aconteceu na semana passada, para o próximo ciclo, que é das Olimpíadas de Paris até Los Angeles. Até Los Angeles. E, claro, agora já conhecendo mais atletas, circulando mais no meio,
né, eu consegui me eleger e não ficar como suplente, então garantindo aí mais 4 anos. E qual o tipo de situação, por exemplo, que ocorre para vocês representarem os atletas? Que tipo de situação pode acontecer para uma representação? Todo e qualquer tipo de situação, né, que envolva o desporto olímpico. Desde questões que às vezes são critérios de seletivas para Olimpíadas, para Pan-Americanos, que envolvam alguma injustiça cometida com os atletas na sua modalidade, ou até casos mais graves de assédio já nos chegaram, assim. Então, tudo que possa envolver a saúde e a integridade dos atletas, né, direitos de investimento, né. Claro que tem todo um ambiente político que precisa ser observado, né, tem interesses que, por vezes, o atleta pode até estar correto eticamente naquela questão, mas legalmente não. Então, nós ponderamos todas essas situações, assim, né? E existe também as comissões de atletas das confederações. Então, nós estamos também diretamente ligados a eles, né, para passar orientações, né? E agora, em setembro, vai ter uma exposição que o COB organiza desde o ano passado, em São Paulo, que traz todas as modalidades olímpicas, que é a COB Expo. Nós estaremos lá também com o estande da comissão, né, mostrando o trabalho, se conectando também com as pessoas. Sim, a votação ocorre e o trabalho já começa agora, durante os próximos 4 anos, já tudo acontece, não para nunca até Los Angeles. Porque essa equipe que está agora do ciclo de Tóquio até Paris, ela vai até dezembro. Né? Então, os novos integrantes que ingressaram vão assumir em janeiro do ano que vem, mas como eu faço parte já desse time e vou continuar, já fica na sequência. O trabalho segue. Né? Que joia. Mas é algo muito importante, assim. E é um grande desafio ingressar, porque eu venho de uma modalidade pequena em termos de quantitativo de atletas que participam das Olimpíadas. Né? A canoagem é uma modalidade individual. Comparar com as modalidades coletivas, é muito mais fácil de conseguir apoio para ingressar na comissão. Né? Basquete, vôlei, atletismo. A canoagem leva cerca de 10 a 12 atletas para Olimpíadas, o atletismo leva 60. Então, quantidade diferente. Se torna bem mais fácil. Mesmo assim, eu consegui apoio de alguns atletas, inclusive da Hortência, que é do basquete, que é da comissão e vai continuar, para poder seguir nesse trabalho. E o desafio é que só atletas olímpicos votam, né? Então, a gente tem que buscar só nesse meio, assim. Eu ainda não avaliei bem todos que ingressaram, mas tenho quase certeza que eu sou o único de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, sou o único atleta que ingressou. Pois é, eu estava pensando exatamente isso, a grandiosidade que é representar. Eu, pelo menos, para mim, esses dias pararam simplesmente por causa das Olimpíadas. Eu acho realmente, né, não sendo atleta nem nada, mas admiradora do esporte. Eu fiquei muito envolvida, participei muito, fiquei muito emocionada, assim, agora mesmo as Paralimpíadas também, a gente se emociona muito de ver como as pessoas são extremamente dedicadas e esforçadas e devotas àquilo que fazem, sabe? Então é muito legal a gente ter um representante aqui tão pertinho da gente que possa, né, estar perto dos atletas e possa fazer pelos atletas. Isso é muito legal. Se chegar numa Olimpíada era praticamente impossível, né? Também me ver nessa oportunidade de estar lá hoje com o Comitê Olímpico, participando das decisões que envolvem o esporte olímpico da nação, assim. Então, nós, inclusive, vamos ter eleições do próprio Comitê Olímpico no início de outubro agora. Né? E eu vou estar lá, um dos votos vai ser meu, né, para uma das chapas que vai ser eleita ou não. Né? Mas é muito legal estar participando, porque também aqui no Rio Grande do Sul nós ficamos muito isolados desse movimento, que naturalmente ele ocorre mais no eixo Rio e São Paulo. Né? Então, acontece bastante. É difícil a gente conseguir se envolver, então fico muito feliz em estar lá, né? É uma experiência pessoal muito grande, mas também representando Santa Maria sempre. E com certeza pra gente também, a gente agradece bastante. E fala um pouquinho pra gente também com relação ao teu trabalho como secretário, né? Agora mesmo a gente gostaria de saber com relação aos eventos que já ocorreram. Agora a gente teve a segunda maratona, que foi um grande evento para a cidade, que envolveu tanta gente. Como que está sendo esse trabalho para ti? Bom, eu assumi esse desafio a partir do convite do prefeito Jorge Possobon e do nosso vice-prefeito Rodrigo Décimo há cerca de 3 anos e meio, com a ideia de reconstruir a Secretaria de Esporte, entendendo que Santa Maria precisava dar um passo além em termos de gestão pública no esporte e lazer, com equipamentos que estavam defasados, né, por falta de manutenção, né,
e com uma lei de incentivo que era muito importante naquele momento, mas também com valores que nós considerávamos não suficiente para o tamanho de Santa Maria e para o tamanho de tantas iniciativas esportivas que tem aqui. Nossa lei de incentivo é o PROESP, a comparar com a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura. E já falando sobre isso, quando eu assumi, nós tínhamos um edital de 500 a 600 mil reais por ano. E nós conseguimos ampliar para 2 milhões. Então foi um grande passo, colocando a nossa lei de incentivo como a segunda maior do estado. Né? Então, temos iniciativas e eu fiz essa avaliação de que tínhamos muitos projetos acontecendo, mas que também não conseguiam se qualificar para acessar a lei de incentivo. E o argumento era que, bom, se a demanda é pequena, não precisa ter muito recurso. E eu consegui provar que a demanda era grande, mas nós precisaríamos também oferecer ajuda para que as entidades esportivas se qualificassem, né, e pudessem acessar o recurso. Perfeito. E deu certo. Também grandes eventos esportivos, né, que Santa Maria não conseguia realizar eventos que colocasse a cidade num cenário nacional até mesmo, e a maratona veio nesse sentido. Né? Há cerca de 2 anos eu pensei que evento a gente pode criar que seja de uma modalidade mais democrática possível, né, e que a gente consiga levar o nome da nossa cidade para fora do estado, né, de alguma forma. E veio a ideia da maratona. Nós já apoiávamos muitos eventos de corrida aqui na cidade, mas não tinha um evento que era da prefeitura, da Secretaria de Esporte. E hoje, com o sucesso da maratona, eu considero que a maratona está para o esporte como a Feira do Livro está para a cultura. Né, um evento extremamente democrático. E os dois acontecendo tão próximos também, foi né? Na mesma época, inclusive, esse ano. Sim. E porque quem joga futebol corre, quem pedala corre, quem joga pádel corre, quem rema corre. Né? Então, é uma atividade física da mais democrática possível, assim. Sim, ele é um esporte, desculpa te interrompendo, mas é um esporte que a gente não precisa de uma... Claro, agora tem toda a parte de assessoria, as pessoas que realmente fazem a corrida como esporte, né? Mas para quem quer praticar alguma coisa, tu só precisa da rua, né? Sim. Tu só precisa... Bota os tênis e sai correndo. Bota os tênis e sai correndo, né? Então, né? Claro que a orientação técnica é importantíssima, claro, né? Mas não exige equipamentos muito caros, né? Quem se descobre um atleta, assim, um corredor, acho que um dia pensou isso. Eu vou fazer um esporte na rua, vou sair correndo e... pega gosto, né? E aí vai atrás de como... Então, isso mostra, né, o sucesso da corrida de rua. Antes da primeira Maratona de Santa Maria, a maior corrida de rua que teve na cidade, eventos muito bem organizados, né, tanto pelo SESC, tinha a Enifila Running, que foi um evento também que ficou famoso, em torno de 900 corredores inscritos, né, corredores e corredoras. A primeira Maratona de Santa Maria nasceu com 1.500. Então, ela já nasce batendo esse recorde. E claro que, sem modéstia nenhuma, com um padrão de organização de excelência, e isso eu fiquei muito preocupado desde o início, né, porque eu pensava, eu vou fazer uma maratona, são 42 quilômetros, 195 metros, que eu preciso garantir que todos estarão em segurança, né, que a mobilidade urbana da cidade vai estar organizada. Então a primeira reunião que eu fiz foi com os órgãos de segurança, para garantir que eu teria esse apoio. E desde o início foram parceiros a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, Departamento Municipal de Trânsito, a Brigada Militar, o Exército Brasileiro também, a Aeronáutica, e a Brigada Militar. Então foram parceiros para que a gente pudesse fazer um evento da cidade. E as assessorias esportivas, também de imediato, quando eu tive a ideia, procurei todas, né, e todas entenderam que era assim o momento da cidade se desafiar e fazer essa maratona. E agora, a segunda maratona, dobrou o número de participantes, garantindo esse sucesso, né? E a gente também se preocupou em que esse evento fosse homologado no calendário nacional da Confederação Brasileira de Atletismo e também no calendário internacional. Que legal. Então isso trouxe um desafio maior, mas também um prestígio muito maior para o evento, né? Foi o primeiro evento esportivo da história de Santa Maria com controle antidoping, né? Então algo que a gente nunca tinha realizado aqui. Com atletas internacionais, tivemos ali os quenianos, que se é o Brasil no futebol, é o Quênia na corrida. Né? Então isso é muito legal, mostra o prestígio que o evento teve, assim. E para organizar isso, nós estamos falando de Comitê Olímpico Brasileiro. Sim. A minha experiência no COB foi determinante também. Né? Ter contato, por exemplo, Vanderlei Cordeiro de Lima, por que ele estava aqui? Eu convidei ele pessoalmente o ano passado. Olha só. Numa oportunidade que eu tive lá no COB. A questão toda de nós homologarmos pela Confederação de Atletismo. Eu tive uma reunião
também pessoalmente com o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, onde eu aprendi tudo sobre como organizar uma corrida de rua, uma maratona, né, com essa homologação oficial, que passos eu precisava para isso. Então esse intercâmbio que eu estou tendo lá no COB tem sido fundamental para que eu consiga também gerir a Secretaria de Esporte, né? Então é uma experiência que alimenta a outra, digamos assim. Claro, me traz um super aprendizado. Exato. Eu vi muito nas redes sociais, muitos amigos que correm, muita gente falando o quanto foi especial, o quanto gostam desses eventos, o quanto admiram, né, e querem continuar participando. E uma das coisas que eu estava pensando agora também é com relação ao esporte nas escolas, assim, como que você enxerga esse avanço? Porque eu pelo menos já saí há alguns bons anos da escola, mas era aquelas escolas mais básicas, assim, de o vôlei, o futebol, e aí a gente participava da educação física e digamos que estava passado de ano, assim. Mas com relação aos outros esportes, esse incentivo para se descobrir um atleta em outro esporte, né? Como que você enxerga as escolas estão conseguindo avançar com isso? É muito importante, né? Uhum. Eu avalio que isso é um desafio vivido no Brasil inteiro. Uhum. Nosso país ainda não tem uma política pública de inserção do esporte escolar, né? Aquele modelo norte-americano que nós tanto admiramos, ele ainda está longe de acontecer no Brasil, modelo do esporte nas escolas e nas universidades, né? Mas qual que é o primeiro passo para isso? Infraestrutura é o primeiro passo. Nós ainda temos muitas escolas públicas que não têm qualidade para a prática do esporte, né? Seja uma quadra esportiva, seja uma pista de atletismo, enfim, equipamentos necessários para isso. E também formação pessoal, né? Eu acho que os professores também precisam entender e evoluir a partir dos conhecimentos da educação física, né? Entender que educação física não é só bola de vôlei para as meninas e bola de futebol para os meninos. Inclusive, aí tem um grande equívoco, né, de uma distinção de gênero, que a gente Sim. sabe que já é muito ultrapassado. Sim. Então, existem muitos bons exemplos aqui em Santa Maria de professores jovens, mas também professores antigos que são dedicados a estarem se atualizando, né, e que buscam alternativas com as condições que se tem, né, porque também entender que nem toda escola vai ser muito boa no atletismo, porque não vai ter um local para as crianças praticarem atletismo, mas pode ser boa no xadrez, no judô, no taekwondo, na canoagem, que é o exemplo da escola aí do Vasconcelos no Campestre, que tem a barragem, então nada mais certo do que praticar esportes a remo num local que está a 500 metros da escola. Sim. Né? Então, entender também o potencial de cada escola no seu ambiente, na sua região, para qual esporte pode ser desenvolvido lá. Perfeito. Então, é fazer esse diagnóstico. Isso eu tenho conversado muito com diretores das escolas públicas aqui de Santa Maria, com os professores, tentando mostrar esse caminho. O professor não tem uma quadra esportiva, mas tem uma sala de aula que é possível colocar tatame e fazer judô. Então vamos praticar o judô. Não é necessário só uma quadra, um campo, né? Exato. Pode ter outras formas de incentivar. Exato. Então, porque ou a gente fica no feito ou no perfeito, né? Então é possível fazer muito com as condições que tem, claro, sempre buscando condições melhores, né? Então, os jogos escolares vêm nessa perspectiva, né? E há cerca de 3 anos eu vim com a ideia de nós agregarmos modalidades diferentes no GESMA, nos jogos escolares, justamente para incentivar os professores. Olha, vocês podem trabalhar outras modalidades, que não só as tradicionais. E deu super certo, assim. Hoje o GESMA tem 22 modalidades esportivas. Nossa. Né? Então nós estamos falando de capoeira, estamos falando de vôlei de areia, de canoagem, de skate, de golfe. E o pessoal, como assim golfe nos jogos escolares? Porque existe um projeto social de golfe, Santa Maria Golfe Clube, numa escola municipal. Que legal, João. Né? Então, aquela criançada ali que não está conectada ao futebol, por exemplo, eu coloquei o golfe nos jogos escolares. Eles fazem uma competição entre si, porque, né, já tem uma prática e um desenvolvimento maior ali, e a gente faz um momento de integração com as outras escolas que vão lá para o Santa Maria Golfe Clube e podem aprender uma nova modalidade também. Né? Assim, quantos novos atletas vão surgir, né? Exato. E assim a gente fez também com o skate, com a canoagem, com a capoeira, né, com o taekwondo. O taekwondo, que foi uma modalidade o ano passado que ingressou pela primeira vez, tinha cerca de 40 praticantes no GESMA. Esse ano foram 130. Então,
tá aí. É só dar oportunidade que as crianças vão buscar isso. Que legal. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente com relação ao esporte, com relação a tua participação nas Olimpíadas, né? O que você diria como incentivo para as pessoas, agora que a gente ainda está em clima de Olimpíadas e assistindo tanto e mostrando cada vez mais que as pessoas têm condições, que tem jeito, que a gente tem que buscar um interesse, tem que buscar, né, tirar de dentro de si uma vontade para cuidar da saúde, para fazer um esporte. Qual a mensagem que você deixa? O esporte não tem contraindicação, né? Uhum. Então, a minha mensagem, na verdade, é para todas as pessoas, não é só para aqueles meninos ou meninas que querem o esporte como uma forma competitiva, né? Mas a atividade física, eu digo, né? Eu acho que está mais do que na hora do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, das pessoas perceberem que é urgente que a gente possa praticar mais atividade física, seja ela qual for, porque com a atividade física na nossa vida, nós vamos dormir melhor, nos alimentarmos melhor, saúde física e mental vai ser qualificada, né? Então não tem contraindicação. Claro que exige um esforço sim, mas ter saúde e viver bem exige esse esforço. E em termos de gestão pública, eu faço uma provocação assim, as pessoas dizem, o esporte salva vidas, o esporte tira das drogas, e eu digo que não. Eu digo que o esporte ele evita que as crianças ingressem nesse mundo das drogas, seja o que for. Uhum. Né? Então a gente tem que trabalhar na prevenção, né? E não esperar que aconteça para depois tentar reverter com o esporte, que o esporte sozinho não vai conseguir. Com certeza. Né? Eu tenho experiência de pelo menos 12 anos trabalhando com projeto social e sei, né, que os meninos que infelizmente vão para esse caminho, depois é difícil reverter. Então nós temos que trabalhar antes que aconteça, na prevenção. Uhum. E uma outra provocação que eu faço é que o discurso é muito bonito, mas tem que ter investimento. Tem que ter investimento, porque senão nós vamos ficar só discursando de que o esporte é bom, que o esporte salva vidas, mas se não tiver, de fato, investimento nos orçamentos municipais, estaduais e nacionais, a gente vai ficar só fazendo esse discurso. Né? E em Santa Maria nós conseguimos, nesses últimos anos, mostrar na prática como que faz com o investimento. A própria Maratona de Santa Maria, quando eu assumi a secretaria, não tinha recurso para fazer, né? E o recurso desse ano para a Maratona, o investimento foi R$700 mil. Então isso mostra que a gente tem que fazer apostas políticas também, claro, para que as políticas públicas de fato aconteçam. Uhum. Né? E, enfim, tantas obras também que nós estamos fazendo aqui, exige investimento, se não do município, que a gente possa também ter a condição técnica de fazer captação de recursos estaduais e federais. E foi isso que eu consegui fazer muito para construir a primeira pista de skate pública e coberta do estado, que está em construção agora, que é uma obra de mais de R$1 milhão. O próprio investimento no Parque da Barragem, que vai acontecer, que o recurso já está garantido, um recurso de quase R$13 milhões. Uhum. As academias públicas que nós temos, que são fechadas, e isso é uma outra concepção que eu trago, de que as academias ao ar livre são uma opção, mas não são a melhor opção. Nós temos que construir academias fechadas, com profissionais de educação física atendendo ambientes climatizados, né, para que as pessoas tenham qualidade nesse uso. O investimento nos jogos escolares que triplicou nos últimos anos, o próprio Proesp que já foi citado. Né, então eu estou em dezembro, né, fechando esse ciclo da Secretaria de Esporte, muito orgulhoso de saber que eu peguei um orçamento que era 30% menor do que é hoje. Né, espero que tenha continuidade, porque a gente vai colher esse fruto certamente ao longo dos anos. Que legal, olha, parabéns pelo teu trabalho, de todo o coração, assim, como atleta, como secretário aqui, a gente fica muito feliz, vamos continuar te acompanhando agora. Obrigado. Dentro do COB. Muito obrigada por ter aceito participar do programa, por estar com a gente aqui na Interativa, e a gente vai se encontrar de novo, com certeza. Legal, fico à disposição. Obrigada. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.